Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Muito boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de terça-feira sou eu, Daniela Versiani, hoje acompanhada da Mariana Siqueira. Muito boa noite para você, Mariana. Boa noite, Dani. No programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista sobre a capoeira em Goiás. Vamos saber também como foi a convocação da Seleção Brasileira de Futebol para o Torneio das Nações. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. O jogo entre Atlético e CSA abriu a 17ª rodada do Brasileirão Série B. Apesar de estar jogando em casa, o time goiano tinha uma missão difícil pela frente, já que o adversário era o vice-líder do campeonato. E se os torcedores que foram ao Estádio Olímpico aqui em Goiânia esperavam uma grande partida, os times não decepcionaram. Nos 20 primeiros minutos de jogo já tinham 3 gols no confronto. Bem no iniciozinho, Júnior Brandão marcou um golaço e colocou o rubro-negro na frente. Mas o CSA não ficou por baixo e aos 6 minutos deixou tudo igual com gol de Didira. O clube alagoano queria vencer de qualquer maneira para alcançar a liderança. E aos 19 minutos, Daniel Costa fez de pênalti e virou a partida para os visitantes. Depois da virada, o Dragão deu uma esmurecida em campo, mas no segundo tempo voltou com uma postura diferente. O Atlético queria mostrar que estava jogando em casa e dominou a etapa complementar. O rubro-negro jogou melhor e buscou o resultado. E o esforço atleticano não foi em vão. Aos 38 minutos, o time goiano conseguiu o empate com um gol que saiu uma vez dos pés dele. Júnior Brandão, o atacante que estava em noite inspirada, converteu mais uma vez e se tornou artilheiro da Série B. Pois é, Mariana, Júnior Brandão está empatado ali com o Lucão, do Goiás. Ambos têm 8 gols no campeonato, mas voltando ao duelo de ontem à noite, o jogo terminou em 2-2. E apesar do empate, será que o resultado foi bom pro Dragão? Vamos deixar o artilheiro responder. Sim, a gente tem que comemorar sim, porque a gente tava perdendo, de 2-1 e a gente tem que comemorar sim o empate, porque tava um jogo difícil, todo mundo tava vendo que tava difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu um empate ali e tem que comemorar esse ponto. Com essa vitória, o Atlético está temporariamente no G4 da Série B. A situação, que pode mudar hoje, já que a 17ª rodada do Brasileirão continua. O próximo duelo do time goiano vai ser no sábado contra o São Bento no estádio Walter Ribeiro. E o Atlético já jogou ontem e hoje Vila e Goiás também entram em campo. Goiás vai receber o Curitiba no estádio Olímpico e o objetivo é colar no G4. Pois é, o Esmeraldino já está a 7 jogos sem saber o que é perder e espera manter o bom momento com a partida de hoje. E o que não vai faltar é a ajuda vinda da arquibancada. Os ingressos para o confronto já foram esgotados. Pois é, o técnico Ney Franco foi campeão da Série B com Curitiba, isso lá em 2010. Mas hoje o comandante está do lado do Goiás e provavelmente vai mandar a seguinte equipe a campo. Marcos no gol, Alex Silva, David Duarte, Ed Carlos e Hernandes completam a defesa. No meio-campo, Gilberto, Giovani e Felipe Gedós são as possíveis escalações, enquanto lá na frente, Michael, Viçosa e Maranhão ou Thiago Luiz têm a missão de colocar a bola para o fundo das redes. Lembrando que Renato Cajá e Lucão não jogam porque estão suspensos. Falamos do Goiás, mas e como será que o adversário vem para esse duelo? A repórter Aline Carleto traz as informações do Curitiba para o confronto de logo mais.
Boa noite a todos. O adversário do Goiás para a partida dessa terça-feira é o vizinho de tabela. Os dois têm 24 pontos. E enquanto o Esmeraldino é o 8º colocado, o Coritiba é o 9º, mas está numa sequência bem ruim. Nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 3 empates e apenas 1 vitória. O time até começa bem, o problema é que toma gols no finalzinho das partidas. Na última rodada, diante do São Bento, o Coxa saiu na frente com 2-0 e cedeu o empate aos 38 minutos da etapa final. O mesmo aconteceu nos empates contra o Figueirense e o Boa Esporte. Jogadores treinaram no CT do Atlético Goianiense na tarde da feira e querem voltar a vencer diante desse Goiás que está com tudo na Série B. O Coritiba busca ainda a primeira vitória fora de casa nessas 17 rodadas. No momento, essa vitória vai vir, com certeza vai nos dar uma tranquilidade, uma moral dentro da competição, onde a gente já vem buscando há muito tempo. O jogo acontece nesta terça-feira, às 7h15 da noite, no Estádio Olímpico de Goiânia e tem transmissão da equipe Doutores da Bola a partir das 7 horas da noite para o site e 8 horas da noite para o rádio. Com as informações do Coritiba, Aline Carleto para o Estação Esportiva. Como a Aline falou, a partida vai ser transmitida pelo Doutores da Bola, então assim que acabar o Estação, continue conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. E ao mesmo tempo que Goiás joga, o Vila Nova também entra em campo. O duelo vai ser contra o Figueirense no Orlando Scarpelli daqui a pouquinho, às 7h15 da noite. E essa 17ª rodada está sendo marcada por jogos que prometem grandes emoções. O Vila Nova está em terceiro lugar na tabela com 27 pontos, enquanto o Figueirense está com apenas 2 pontos a menos. O que significa que os dois clubes vão para tudo ou nada, só a vitória interessa. Pois é, Mariana, o Figueira vem de uma vitória contra o Guarani, enquanto o Tigre empatou com o Brasil de Pelotas na última rodada. O time do Sul quer tirar a má impressão diante da sua torcida. Nos últimos 2 confrontos em casa, o Figueirense não conseguiu sair com a vitória. Ponto que o Vila pode explorar, já que o retrospecto do clube goiano jogando fora de casa é muito bom. Ao lado de Avaí e Ponte Preta, o Colorado é um dos melhores visitantes da competição. E para o jogo de hoje, o Vila vem com mudanças certas. O goleiro Matheus Pazinato retorna depois de cumprir suspensão por ter sido expulso. Wesley Matos está suspenso, então Nálor deve entrar na zaga. E o volante Giovani saiu lesionado do duelo contra o Brasil de Pelotas e Moacir é o substituto. Pois é, Dani Moacir, que é um dos suplentes de confiança de Emerson Maria. E será que o volante está pronto para entrar como titular na vaga do capitão? Sem dúvida nenhuma. Eu me preparo todo dia, mesmo estando preparado. Creio que já estou preparado, mas todo dia eu me preparo cada dia mais. Eu sempre trabalho para jogar, Eu sempre trabalho visando a titularidade. E venho tentando corresponder. As oportunidades não avisam quando vai aparecer. Eu venho trabalhando para isso, focado. Agora, creio que vou ter uma chance de jogar e tentar dar meu máximo como eu venho fazendo. E assim eu venho ajudando. Com essas mudanças, o time de Emerson Maria deve entrar em campo com a seguinte formação. No gol, Matheus Pazinato. Compondo a defesa deve estar Maguinho, Nálio, Diego Giareta e Helder. Moacir, Wellington Reis e Alain Mineiro compõem o meio e Matheus Anderson e Reis jogam mais à frente. Emerson Maria está fazendo mistério de quem vai jogar como centroavante e a dúvida é se joga Alex Henrique ou Elias. O jogo começa daqui a pouco e se o Vila vencer, iguala ao mesmo número de pontos que o líder Fortaleza. Brasileirão. Pela Série A, o Internacional enfrentou o Ceará. O jogo chegou à 14ª rodada e as duas equipes vivem momentos completamente diferentes no campeonato. Enquanto o Inter está na parte de cima da tabela, o adversário segura a lanterna. Exatamente, Mariana. Se o Inter vencesse, ultrapassaria o Cruzeiro e chegaria ao 3º lugar. Se o Ceará vencesse, teria a chance de não se afundar no campeonato, ainda mais do que já está, O jogo foi no Beira-Rio e o Vozão formou uma parede para segurar o ataque dos donos da casa. O primeiro tempo em 0-0 com poucas finalizações. Na volta do intervalo, o Inter estava jogando melhor que o Ceará, mas mesmo assim ainda não conseguia furar o paredão formado pela zaga adversária. Isso só foi acontecer aos 31 minutos com William Potker. Final 1-0 para o Internacional, que está no G4, enquanto o Ceará é o último colocado com apenas 8 pontos conquistados no campeonato.
E agora falando da Série B, o Atlético abriu a 17ª rodada ontem, como já falamos no bloco de futebol goiano. O rubro-negro empatou em 2-2 com o CSA, o vice-líder do campeonato. A rodada continua e é concluída hoje com mais 9 jogos. Daqui a pouquinho, às 7h15, 4 clubes entram em campo. Entre eles, 2 goianos. O Vila vai a Florianópolis jogar com o Figueirense. A partida vai ser no Orlando Scarpelli. Já o desafio do Goiás vai ser em casa. Se o Serra Dourada as coisas não estavam rendendo, o Esmeraldino adotou o Estádio Olímpico como amuleto. O jogo de já vai ser contra o Coritiba. Se o Esmeraldino vencer, pode chegar ao G4 do Brasileirão. Brasil de Pelotas e Boa Esporte vão fazer o jogo dos desesperados. O clube do Rio Grande do Sul é o vice-lanterna com apenas 15 pontos conquistados no campeonato. Situação muito ruim na competição, só não pior que a do Boa. O clube de Minas Gerais é o Lanterninha. A partida vai ser no estádio Bento de Freitas, às 7h15. No mesmo horário, Londrina e Oeste também vão jogar. O Tubarão precisa vencer para espantar o perigo do Z4. O duelo vai ser no Estádio do Café. Um pouco mais tarde, às 8h30, 3 duelos vão movimentar a 17ª rodada. A Ponte Preta recebe o Juventude. Os 2 times estão no meio da tabela e almejam o G4. O outro jogo vai ser entre CRB e Criciúma no Estádio Rei Pelé. Ainda no mesmo horário, Paysandu e Guarani também jogam lá na Curuzu. E para fechar a noite e a rodada, às 9h30 vão ter mais 2 jogos. No estádio Walter Ribeiro, São Bento e Sampaio Corrêa fazem confronto direto para fugir do rebaixamento. Enquanto isso, um dos confrontos mais esperados da noite. O líder Fortaleza recebe o Avaí lá no Castelão. O Leão da Ilha é o 5º colocado e quer entrar no G4, enquanto o tricolor cearense quer garantir a liderança. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. A capoeira, que é famosa por sua ginga, acompanhada de movimentos acrobáticos e coreografados de quem está participando da roda, por isso mesmo pode parecer surpreendente saber que crianças deficientes pratiquem esse esporte. Pois é, Mariane, para saber mais sobre essa prática, acompanhe a entrevista que a repórter Tandara Reis realizou com o professor Taquinha. Boa noite, Taquinha. Gostaria que você começasse se apresentando e falando um pouco do seu trabalho com os deficientes. Então, meu nome é Jefferson Fagundes, conhecido no mundo da capoeira como Taquinha, professor Taquinha. Eu faço parte da Capoeira, escola fundada pelo fundador Mestre Camisa, que hoje está em mais de 50 países. E esse trabalho, que ele há 10 anos atrás, escola inclusive, né? E esse trabalho ele vem evoluindo no decorrer do tempo, com o entendimento de cada patologia, e uma das maiores ferramentas, que é a capoeira, onde nós conseguimos usar a música, né, o ritmo dos instrumentos, que são o berimbau, o atabaque, o pandeiro, né, e esse trabalho vem crescendo. Não só estão conseguindo desenvolver, não só no estado de Goiás, mas em alguns países, né? E é isso aí. Que tipo de deficiência que os seus atletas possuem? Então, na verdade, essas crianças, elas não são atletas ainda, né? Eu tenho alguns alunos que já participam comigo, né? E eles estão iniciando na capoeira. Tem alguns que praticou há 5 anos atrás, outros que ainda participam, outros que são iniciantes, e ainda eles ainda não são atletas, mas nós acreditamos que sim, futuramente serão atletas sim da capoeira. E eu tenho todas as patologias. Eu estou trabalhando com autismo, com síndrome de Down, paralisia cerebral, e outras patologias mais. Você vê que a capoeira como um hobby na vida dessas crianças ou também como uma ferramenta de reabilitação? Não, sem dúvida. Eu vejo que é uma ferramenta de reabilitação. Eu não tenho dúvida que não seja. Em que medida você acha que o esporte está contribuindo para a integração social deles? Vejo que hoje, pelo menos as crianças que eu venho trabalhando no decorrer desses anos, ela integra essas crianças não só na capoeira, porque através da capoeira, além de elas estarem socializando, né, através da capoeira,
conseguimos tirar a timidez, não só das crianças, mas como também dos pais, das pessoas que cuidam delas, porque hoje ainda, infelizmente, nós temos ainda uma barreira, né, com relação às famílias, porque ainda tem algumas famílias retraídas, mas graças a Deus, com esses anos que a gente vem trabalhando, a gente conseguiu socializar bastante essas crianças, fazer elas participarem de festivais, né? Todo ano eu faço um festival inclusivo. O ano passado a gente colocou 140 alunos participando do festival inclusivo, que veio pessoas de vários estados. Esse ano a gente está tornando realizar esse evento, né? E o trabalho está vindo assim, com muita energia, com muito sucesso. Eu digo com muito sucesso. Você acha então que o esporte também é uma ferramenta contra o preconceito? Eu vejo que sim. Eu vejo que a gente vem quebrando isso, porque assim, né, na verdade, é um trabalho que as pessoas ainda, olha, mas o meu filho ele tem paralisia cerebral, ele faz capoeira. Mas eu já ouvi várias pessoas, mas seu filho faz capoeira? Ele faz capoeira sim, né? Quando as pessoas começam a ver, quando vê o resultado, vê a criança, aquele sorriso, aquele olhar claro, aquele olhar de felicidade, aquele olhar, eu quero, eu posso e eu vou, ele vê que ele tem dignidade, ele mostra que ele tem dignidade, né? Então a capoeira, eu vejo que realmente vem quebrando esse preconceito. Você tem alguma consideração final a fazer? Eu tenho sim. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo contato e dizer que as pessoas continuem acreditando, que as pessoas tiram um tempinho, as pessoas que nunca tiveram contato, sabe? Que não, inclusive eu estou acabando de ministrar aula no CRE aqui. E eu acabei de ministrar uma aula para criança que tem paralisia cerebral. E ela tem pouquíssimos movimentos. Então, assim, foi uma aula maravilhosa. E se as pessoas tirarem um tempinho para se aproximar, para dar um pouquinho de oportunidade, né? Porque às vezes eu nem vejo que é o que as pessoas, é o que eles merecem, como nós todos merecemos. Estar livre, ter a oportunidade de poder chegar em qualquer lugar, de ter acesso, porque a maioria dos lugares, eu vejo as pessoas hoje não conscientizou que tem pessoas que não têm condição de ir no banheiro sozinha, e o banheiro não está preparado para essas pessoas, né? Então, e que tem que ter esse olhar inclusivo, essa leitura, né, de um mundo melhor. Eu vejo isso. Ok, Taquinha, muito obrigada pela entrevista. O Estação Esportiva agradece a sua participação. Eu que agradeço. Futebol pelo mundo. A FIFA divulgou hoje a lista para os indicados a melhores do mundo. Entre eles estão 10 jogadores do futebol masculino, mais 10 do feminino, 10 técnicos do futebol feminino e 11 do masculino. A lista de melhores jogadores da última temporada são Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Mohamed Salah e Rafael Varane. Os técnicos indicados são Didier Deschamps, da seleção francesa, Diego Simeone, do Atlético de Madrid, Ernesto Valverde, do Barcelona, Gareth Southgate, do treinador da Inglaterra, Jürgen Klopp, do Liverpool. Massimiliano Allegri, da Juventus, Pep Guardiola, do Manchester City, Roberto Martinez, da Bélgica, Stanislav Cherchesov, da Rússia, Zinedine Zidane, pelo trabalho no Real Madrid, e Zlatko Dalic, da Croácia. Já no futebol feminino, o Brasil foi muito bem representado nas duas listas. Entre as melhores jogadoras indicada está Marta, que já esteve na lista por 14 temporadas. Além disso, ganhou o prêmio 5 vezes e ficou em segundo 3. E entre os treinadores, o técnico da seleção feminina está na lista. Oswaldo Alvarez, conhecido como Vadão, está concorrendo pela nomeação. A cerimônia vai ser no dia 24 de setembro em Londres.
As informações sobre os indicados estão no site da FIFA. Quem quiser participar pode votar pela página no seu candidato favorito. A lista dos atletas é acompanhada por uma pequena descrição da temporada do jogador. Os atletas foram avaliados de acordo com suas atuações entre 3 de julho de 2017 até 15 de julho de 2018. Cristiano Ronaldo, ganhador do prêmio no ano passado, é um dos favoritos na nova temporada. O português ganhou a Liga dos Campeões da UEFA com o Real Madrid e foi o artilheiro da competição. O belga De Bruyne foi bronze com seu país, título inédito da seleção. Foi um dos principais jogadores da campanha do Manchester City, que foi campeão da Premier League. De Bruyne foi o jogador com mais assistência no torneio nacional. O francês Griezmann tem no currículo uma Copa do Mundo e ainda marcou um gol na decisão do Mundial. Além disso, ganhou o prêmio de melhor do jogo na final e, pelo Atlético de Madrid, levantou a taça da Liga Europa nesse ano. Outro belga na lista é Eder Hazard. O camisa 10 da seleção recebeu o prêmio de melhor em campo 3 vezes durante a Copa do Mundo e ganhou com o Chelsea o FA Cup da Inglaterra. O inglês Harry Kane foi o capitão da melhor campanha inglesa em Copas do Mundo desde 1990. O atacante recebeu o prêmio Chuteira de Ouro na Rússia. Além disso, Kane anotou 30 gols na temporada da Premier League. Mbappé, com apenas 19 anos, foi vencedor da Copa do Mundo com a França e ainda foi nomeado o melhor jogador jovem da competição. A campanha ainda rendeu colocação de segundo jogador mais novo a marcar em uma final de Copa do Mundo. Lionel Messi venceu o campeonato e a Copa na Espanha com o Barcelona. O argentino foi o artilheiro da La Liga com 34 gols. Além disso, o atacante foi um dos jogadores com mais assistências no campeonato nacional. A vice-colocada da Copa do Mundo, a Croácia, tem apenas um representante e ele é Luka Modric. O capitão do time do país levou a bola de ouro de melhor jogador na Rússia. E ainda participou da campanha que levou o Real Madrid a conquistar a terceira Liga dos Campeões seguida. O egípcio Mohamed Salah é o nono da lista e exibe 32 gols anotados na Premier League jogando pelo Liverpool. O número é um recorde na competição. E o atacante pela direita foi uma peça importante para os Reds na campanha na Liga dos Campeões. E fechando a lista, outro francês, Raphaël Varane, foi o zagueiro da campeã da Copa do Mundo. Durante o Mundial, a França ficou 4 jogos sem levar gol e, defendendo o Real Madrid, levantou a taça da Liga dos Campeões. Como mencionamos, quem quiser participar pode votar no melhor jogador segundo a sua opinião. Para deixar o seu voto, basta acessar o site www.fifa.com e escolher a categoria e realizar um cadastro. Seleção Brasileira. O Torneio das Nações de Futebol Feminino vai começar nesta quinta-feira, dia 26, e nossa seleção já está se preparando para a competição que vai acontecer nos Estados Unidos até 2 de agosto. Algumas jogadoras convocadas iniciaram os preparativos na cidade de Itu, em São Paulo. No domingo, o grupo e a comissão técnica embarcaram para o país sede, onde chegaram ontem. Na tarde dessa terça, os preparativos físicos foram com todas as jogadoras. As últimas a se apresentar foram as atletas que atuam nos Estados Unidos ou na Coreia do Sul. Com início depois de amanhã, a agenda das brasileiras para a competição está a seguinte. A estreia é o dia 26 contra a Austrália, às 5h15 da tarde. Nesse mesmo horário, mas no domingo, dia 29, o Brasil vai enfrentar o Japão. E no dia 2, o jogo é contra os donos da casa, os Estados Unidos. A partida vai ter início às 9h30 da noite. E se você não acompanhou a convocação, fique atento à lista de escolhidas pelo técnico Vadão. As goleiras são a Aline, que atua no UDF Tenerife da Espanha, Bárbara no Kinderman e Letícia Isidoro do Corinthians. As laterais da equipe são Poliana, que joga no Orlando Pride, nos Estados Unidos, Joyce, do UDG da Espanha, Tamires, jogadora de 31 anos no Fortuna Yorin, da Dinamarca, e a Hilane, do Atlético de Madrid. E fechando a nossa defesa, as zagueiras são Mônica, do Orlando Pride, Tayla, que atua no Brasil pelo Santos, Daiane, do Alvadsenes, na Noruega, e Kathleen, que joga na França nos clubes Girondes. Pelo meio de campo, as convocadas são Thaisa, do Sky Blue, nos Estados Unidos, também atuando no país Andressinha, do Portland Thorns, e Juliana, do Flamengo, Camila, do Orlando Pride, e Rayane, que joga no Brasil também pelo Flamengo. E as jogadoras que vão levar a nossa seleção para o ataque são Adriana, do Corinthians, de apenas 21 anos, que volta a defender a amarelinha, Raquel, do Ferroviária, e Milena, do Corinthians. O ataque também conta com 2 atletas que jogam na Coreia do Sul. São elas Thaisa e Beatriz, do
do time Incheon Hyundai Steel Red Angels. A mineira Debinha, que atua pelo North Carolina Courage dos Estados Unidos. E fechando o nosso time, a 5 vezes melhor do mundo, Marta, que atualmente defende o Orlando Pride. A competição é um evento de amistosos organizados pela Federação de Futebol dos Estados Unidos. O torneio foi realizado pela primeira vez no ano passado com as mesmas equipes que vão disputar esse ano. A equipe ganhadora foi a Austrália. Giro esportivo. E começamos o Giro Esportivo com as notícias esportivas do nosso estado. Nesse final de semana aconteceu na capital a primeira rodada do segundo turno da Série de Ouro do Campeonato Goiano de Basquete. A competição aconteceu no Clube Acesgo e 5 jogos movimentaram o final de semana. O campeonato tem 11 times que são divididos por séries. Tem a divisão principal, que é a Série Ouro, que conta com 5 equipes. A outra divisão é a Série Prata, que tem 6 equipes. Nas finais do Campeonato Goiano de Basquete tem cadeira de rodas, vão acontecer nos dias 10 e 11 de novembro. Até agora já aconteceram várias etapas. A Aparecidense lidera a competição, em segundo vem a Defego, time daqui da capital. O Campeonato Goiano de Basquete em cadeiras de rodas é reconhecido nacionalmente. Muitos atletas que fazem parte da equipe também jogam pela seleção nacional. Entre eles estão Duan, da Aparecidense, e Renan Aurélio, da Aderfiv. O Goiás está recebendo a 14ª edição dos Jogos Nacionais de Integração dos Servidores da Polícia Federal, o JOIDES. A competição está acontecendo em Goiânia, Aparecida e Anápolis. Exatamente, Mariana, em Anápolis está recebendo a modalidade de tiro prático e tiro esportivo. Para o ouvinte entender melhor, no tiro prático, armas são usadas para acertar alvos que são de papel ou metal, enquanto o tiro esportivo envolve uma série de categorias nacionais e internacionais. O JOIDES é promovido de 3 em 3 anos pela Associação Nacional de Servidores da Polícia Federal. A edição de Goiás conta com 18 modalidades esportivas. O campeonato começou no dia 19 de julho e vai até dia 28. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Bestária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim a Estação Esportiva dessa terça-feira, dia 24 de julho de 2018. A apresentação foi de Daniela Versiani e Mariana Siqueira. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia e Thiago Damas. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG e para sugestões e participações basta mandar mensagem via direct no Instagram @Estação Esportiva ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite, Dani. Muito boa noite para você, Mariana. Boa noite a você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa Voz do Brasil pelo rádio e pelo site. Você acompanha a transmissão do Doutores da Bola. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.